Saudações a todos! Vamos então buscar uma reflexão do livro Vivendo com Jesus, psicografado pelo Divaldo Franco, o Espírito Amélia Rodrigues, que nos traz uma belíssima página sobre Jesus, né? E antes de começarmos o texto, vamos refletir um pouco nesses dias que acabamos de viver, né? E que nós espíritas buscamos nos enquadrar. Na verdade, não buscamos nos enquadrar porque já percebemos que não há como nos enquadrarmos da forma como esses dias são lembrados, vivenciados pela cristandade, né? Então, se nós pensarmos ali, embora, antes de mais nada, deixemos claro que todas essas comemorações, elas têm um papel fundamental, né? Fundamental porque ela trabalha com as emoções, ela faz com que muitos se recordem do nosso Mestre Jesus. Então, assim como o Natal ajuda a lembrar-se dele, também essas comemorações da Páscoa, sem dúvida nenhuma, nos levam a pensar, a refletir. Mas como espíritas, como cristãos, mas dentro da leitura, né, que o Espiritismo nos traz, todos já percebemos que o Espiritismo é justamente a descrucificação de Jesus, né? Ele tira Jesus da cruz e nos traz Jesus vivo no seu convite, vinde a mim, né? Em tudo que ele nos trouxe, sem a necessidade dessa lembrança daquele dia, né? Doloroso da humanidade, sem dúvida, mas o que deve ficar e o que fica não é aquele dia, né? Mas os ensinamentos que ele nos deixou, culminando com aquele dia e que se segue da lição da imortalidade da alma, né? Então, se nós pensarmos ali, né, nessa forma, né, de que Jesus morreu deu a sua vida, deu o seu sangue, a sua vida para tirar os pecados do mundo. Então, para nós que estudamos a doutrina e essa doutrina que tanto nos chama às nossas responsabilidades, né, nos acorda as responsabilidades que nos cabem, nós sabemos que ele não tirou os pecados do mundo, ele nos ensinou o caminho a ser palmilhado para que nos libertemos dessas algemas, né? Mas não tirou as nossas responsabilidades, né? Pela lei de causa e efeito, absolutamente. Então, são várias situações ali que nós não conseguimos, né? Não há como nós abraçarmos uma comemoração, essa lembrança, né? Essa lembrança da forma como é colocada, né? Então, porque esse Cordeiro do mundo que tirou os pecados do mundo não tem lógica para nós, né? Assim como também a ressurreição, né? Que seria ali a aparição que ele teve por várias vezes ou algumas vezes, né? Não foram tão poucas não, mas nós sabemos que não foi com o corpo que desapareceu do sepulcro, né? Então são essas situações, né? Mas para nós espíritas, o que conta realmente, e acredito que para todo cristão, né? Para todo cristão, o que fica, embora a tradição dessas crenças, eu acredito que o que fique mesmo para o verdadeiro cristão é o que ele nos deixou, né? Como o único que está com o Pai, porque Jesus é um espírito crístico, portanto, o único ligado, conhecido na terra, né?
crístico, ou seja, o único que está ligado ao Pai, ou seja, ligado ao Pai no sentido de vivência com o Pai. Então, ele nos trouxe realmente o que Deus nos. Ele verbalizou o que Deus nos ensina, né? Porque Deus não se mostra, Deus se revela por suas obras. Então, veio Jesus para nos trazer o pensamento de Deus, ele verbalizou os pensamentos de Deus. Então, para nós, Jesus é o grande mestre, o grande Messias, o diretor espiritual desse planeta, que ele co-criou, porque só Deus cria, mas os espíritos crísticos co-criam com a matéria criada por Deus. Ele criou, usando o termo criação, né? Cocriação, ele criou esse planeta abençoado para nós, né? E esteve entre nós, encarnado, fisicamente encarnado, para nos mostrar o caminho através do seu grande exemplo. Então, para nós é isso que fica, isso que fica. Então, sem crítica nenhuma, como dissemos, as formas de se colocar, porque chegará o dia em que tudo isso se clareará para todo mundo. Então, esse não é o problema, né? O caminho é realmente o sentimento que todo cristão tem, pensando de uma forma, pensando de outra, achando que é o próprio corpo, né? Achando que é preciso que nos prendamos ali a determinados sacrifícios na sexta-feira, porque isso seria algo positivo para o nosso crescimento. Não há dificuldade nenhuma nisso, porque na verdade o que conta é o sentimento de cada um nessas situações, é o sentimento que traz, às vezes, aquele que crê dessa forma, que para nós já clareou e não é dessa forma que entendemos, mas às vezes para esse que crê dessa forma, mas ele tem um sentimento tão profundo que esses dias que acabaram de passar lhe trazem um grande contentamento íntimo, uma proposta de mudança, enquanto para muitos de nós, né, ou até nós mesmos, sei lá, que entendemos tudo isso, esses dias podem não ter tido um significado, né, que traga ali uma proposta mais efetiva nas nossas vidas. Ou seja, o que importa é o desenvolvimento desse sentimento íntimo, dessa conexão, dessa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mas nesse capítulo, que Amélia chama de O Grande Restaurador, nós vemos as palavras que ele pronunciava emolduravam-se com os atos que ele realizava. Identificado com Deus, suas mãos produziam as curas mais diversas e que nunca haviam acontecido antes. De todo lugar, portanto, particularmente da Síria, traziam doentes, paralíticos, cegos, surdos, lunáticos, infelizes de todo porte, que chegavam exibindo suas dores mais cruéis e padecimentos sem conforto. Jesus, tomado de compaixão, atendia-os, ministrando-lhes o bálsamo da misericórdia, que escorria pelas mãos e alterava a tecedura orgânica desorganizada, restaurando-lhes a saúde. Era natural que, à medida que libertava os enfermos das suas mazelas, que eles próprios haviam buscado através da insensatez, da perversidade e do crime, mais necessitados o buscassem, com avidez e tormentos. Ele, porém, não atendia a todos quantos se lhe apresentassem, procurando a recuperação orgânica, emocional ou mental. A sua era uma energia, era uma terapia de profundidade que sempre convocava o paciente a não voltar a pecar, evitando-se novos comprometimentos tormentosos, para que não acontecesse nada pior.
Essa sim seria a cura real e de natureza interior mediante a transformação moral em razão de se encontrar no imo do ser a causa do seu padecimento. Então, normalmente quando Jesus operava as curas, ele dizia: vá e não peques mais. Ou seja, não incida na mesma forma de ser, na mesma forma de se comportar, porque um mal maior ainda pode lhe suceder, né? Vai e não peques mais para que um mal ainda maior não lhe suceda. Jesus muitas vezes disse isso. Então, conhecendo que todos os seres procedem de outros caminhos, os mais variados, que foram percorridos por multifários renascimentos carnais, cada qual imprime nos tecidos delicados do perispírito os atos que praticaram, fazendo jus às ocorrências de dor e sombra em que se encontravam, assim como das alegrias e da saúde que os visitavam. A criatura é a semeadura, mas também a ceifeira dos próprios atos, que se esculpem nos refolhos do ser, desenhando as futuras experiências humanas do corpo. Eis porque nem todos os doentes lhe recebiam a atenção que esperavam encontrar. Não estavam em condições de ser libertados das aflições que engendraram antes para eles próprios, correndo o risco de logo que se encontrassem menos penalizados, corressem na busca de novas inquietações. Por isso que nós sabemos que Jesus não curou a todos. Ele curava aqueles que podiam ser curados. A sabedoria de Jesus é inigualável, porque penetra no âmago dos acontecimentos, de onde retira o conhecimento que faculta entender o que sucede com cada qual que o procura. Aqueles homens e mulheres alienados, de membros paralisados, sem audição nem claridade ocular, procediam de abismos morais em que se atiraram espontaneamente, desde que luz em toda criatura, a noção da verdade, desde que luz em toda criatura, a noção da verdade, do dever, e se encontram íncitos os impulsos do amor e da paz. Não obstante a teimosia rebelde, despreza os sinais de perigo e impõe os caprichos da personalidade inquieta, desejando alterar os impositivos das leis universais a seu benefício, em detrimento das demais pessoas, no que resultam os dramas imediatos e futuros que sempre alcançam os infratores. Jesus não se permitia alterar os soberanos códigos, beneficiando aqueles que se encontravam incursos nos resgates não concluídos, deixando outros ao abandono. A sua é a justiça ideal que não privilegia nem esquece. Temos a real demonstração no atendimento ao nado cego. Aquele homem nascera cego e sofria, mas não reclamava. Quando Jesus passou próximo a ele, os amigos interrogaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Como ele era cego de nascença, não poderia ter pecado na atual existência e, igualmente, não poderia resgatar dívidas de seus pais caso fossem pecadores. Jesus, que lhe penetrara a causalidade da cegueira, redarguiu sereno. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Prestemos atenção. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Tratava-se de um voluntário
que se apresentava no ministério de Jesus, a fim de que se pudessem manifestar as obras de Deus, o poder de que se encontrava possuidor o Mestre. E ato contínuo curou o homem, utilizando-se de um processo especial que pudesse impressionar os circunstantes. Então, Jesus atraía a atenção de todos com esses processos de cura, né? Porque era preciso que a atenção fosse atraída, porque pela atenção atraída eles ouviriam o que Jesus passava, que era o objetivo maior, a cura da alma, não a cura do corpo. O corpo é passageiro, mas fica muito claro que os que alcançavam a cura eram espíritos que tinham se voluntariado para virem ali naquelas situações extremas, delicadíssimas, sofridas, para que quando da chegada de Jesus, por não terem resgates, por não estarem em cursos em provas dolorosas, poderem ser curados. Então, não houve uma derrogação da lei, não houve um privilégio, curo este, não curo aquele. Eram curados aqueles que estavam terminando a prova, aqueles que estavam manifestando por amor o seu contributo para que Jesus pudesse curá-los e com isso ir atraindo aquela multidão que o seguia, né? Então, entendamos bem isso. A sua autoridade moral produzia vibrações que afastavam os espíritos perversos, para os quais o verbo franco e gentil não lograva o êxito que se fazia necessário. Perdidos em si mesmos, conheciam da vida apenas o temor que experimentavam e que infligiam nas suas vítimas. Outros enfermos, no entanto, ao leve contato das suas mãos, recebiam a energia vitalizadora que restaurava o campo vibratório onde se encontravam as matrizes geradoras das aflições, modificando-lhes as estruturas e reabilitando o equilíbrio. Desta forma, era facultado ao endividado recuperar-se moralmente pelo bem que pudesse fazer, pela utilidade de que se tornava portador, auxiliando outras pessoas que dele se acercassem. A humanidade ainda padece essas conjunturas aflitivas que merece. Existem muitos seres humanos que andam, porém são paralíticos para o bem, encontrando-se mutilados morais. Dessa maneira, sem interesse por movimentar a máquina orgânica de que se utilizam para a própria como a edificação do seu próprio. Então, repetindo, existem muitos seres humanos que andam, porém, mas são paralíticos para o bem, encontrando-se mutilados morais, desta maneira sem interesse, por movimentar a máquina orgânica de que se utilizam para a própria como para a edificação do seu próximo. Caminham e seus passos os dirigem para as sombras, a que se atiram com entusiasmo e expectativas de prazer, imobilizando-se nas paixões dissolventes que terão de vencer. Há outros que pensam, mas a alucinação faz parte de sua agenda mental, devaneando no gozo, asfixiando-se nos vapores entorpecentes, longe de qualquer realização enobrecedora. Intoxicados pela ilusão dos sentidos, não conseguem liberar-se das fixações perniciosas que os atraem e os dominam. E quantos que têm olhos e ouvidos, mas apenas deles se utilizam para os interesses servis a que se entregam, raramente direcionando a visão para o alto e a audição para a mensagem de eterna beleza da vida? Ainda buscam Jesus nos templos da fé a que recorrem,
uma que outra vez, mantendo a fantasia de merecer privilégios, de desfrutar regalias sem qualquer compromisso com a realidade ou expectativa ditosa para o amanhã, sem a mórbida inclinação para o vício, para a perversão. Alguns conseguem encontrá-lo e se fascinam por breves momentos, logo abandonando, porque não tiveram a sede de gozo atendida, nem se fizeram capazes de sacrificar a dependência tormentosa a fim de serem livres. Não são poucos aqueles que se encontram escravizados à infelicidade por simples prazer a que se acostumaram, disputando a alegria de permanecer no pantanal das viciações morais. Estão na luz do dia e deambulam nas sombras da noite. Possuem razão e discernimento, no entanto, os direcionam exclusivamente para os apetites apimentados do insaciável gozo. Vivem iludidos e se exibem extravagantes no palco terrestre, até quando as enfermidades dilaceradoras de que ninguém se pode evadir ou a morte os dominam e consomem. Despertam mais tarde, desiludidos e sem glórias, sem poder, empobrecidos de valores morais que nunca acumularam. Jesus é, portanto, o grande restaurador, mas cada espírito tem o dever de permitir-se o trabalho de autorrenovação em favor da própria felicidade. A sua voz continua ecoando na acústica das almas. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. É necessário, porém, ir a Ele. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Vamos para o capítulo 7, Comparações. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes numa comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes ao contrário tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. A comparação é um dos efeitos mais notáveis da presença do orgulho nas relações. Desde as primeiras percepções infantis, o ato de comparar era uma necessidade para a aquisição da consciência. As referências paternas e maternas inicialmente, e depois as sociais, são âncoras de desenvolvimento da personalidade. Nesse particular, o afeto tem papel preponderante, porque conforme a qualidade dos sentimentos atribuídos a tudo aquilo que compõe as nossas experiências, teremos uma percepção, uma representação psicológica do mundo. Quando o espírito já renasce com acentuada percentagem moral de orgulho e ainda encontra um ambiente que estimule as ilusões mundanas, os fatos tomam o colorido desse sentimento com fortes conotações de interesse pessoal. Nos relacionamentos, as comparações são muito utilizadas pelo orgulhoso com a finalidade de exacerbar seu conceito pessoal e rebaixar a importância dos demais. As comparações orgulhosas impedem relacionamentos gratificantes e duradouros porque estabelecem uma competição íntima com os outros. O campo das suposições e da imaginação fértil alcança níveis enfermiços nesse particular. Vive-se mais o que se imagina que propriamente o que se sente. O homem aprende a cuidar da sua máscara com maior devoção que de sua realidade íntima. O estresse é o resultado do escoamento energético que alimenta as criações e o mecanismo de defesa do orgulho. A mídia desenvolve influente papel.
estimulando padrões. O orgulho vai solidificando uma imagem irreal de si mesmo, mas que agrada aos interesses pessoais dentro das perspectivas de suas comparações. Já não se trata mais de referências para crescimento, e sim da formação de uma identidade psicológica fragilizada, acessível a assimilar tudo o que faça a pessoa sentir-se valorizada, importante, forte, capaz. A ausência de contato com a vida interior profunda vai fortalecendo essa segunda natureza, que passa a regular mecanismos importantes da vida psíquica e mental. O orgulho tem essa característica de fazer a criatura acreditar no que não é. Parafraseando o codificador, digamos que é a imperfeição que a criatura menos confessa a si própria, por isso tem a farta possibilidade de iludir e enganar. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228. A excessiva preocupação com a opinião a seu respeito é uma neurose nesse tipo de situação. As referências elogiosas a quem quer que seja são recebidas com desdém ou inveja, utilizando-se da encantada conjunção gramatical mas, que se transformou em sim elegante para depreciar o próximo em frases inteligentes do tipo: tal companheiro é muito virtuoso, mas a necessidade de diminuir o valor dos esforços alheios é um vício de proporções extraordinárias, elaborando sempre uma versão dos êxitos alheios sob o prisma da sorte e das facilidades como explicações para ser tão bem-sucedido. O orgulho não nos permite alegrar com o sucesso alheio e suplica galardões para os sucessos pessoais, sempre dimensionados como algo para além das suas reais expressões. Em muitas dessas comparações que fazemos no intuito de tirar o brio das ações alheias, no fundo, gostaríamos de ser aquela pessoa, de possuir algo que ela tem ou ser algo que ela é. Esse sentimento de excessivo valor pessoal retira quase por completo as possibilidades da empatia e da alteridade, criando um nível acentuado de indiferença. Vou pegar aqui no dicionário o significado dessas duas palavras para a gente entender bem o contexto desse parágrafo. Então, empatia, substantivo feminino, capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de apreender do modo como ela apreende. O outro significado, faculdade de compreender emocionalmente um objeto, por exemplo, um quadro. A palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas, que significa ser o outro, portanto, designa o exercício de colocar-se no lugar do outro, de perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. A alteridade é o reconhecimento e o respeito das diferenças entre as pessoas. Então, tem um outro significado aqui, que é mais que um conceito, é uma prática. Colocando-se no lugar do outro, pode-se entender as angústias e se tenta pensar no sofrimento do outro. Também é a capacidade de reconhecer que existem culturas diferentes e que elas merecem respeito em sua integridade. Então, seguindo a falta de empatia e alteridade, cria um nível acentuado de indiferença. E essa condição impede a alegria e a autenticidade nas relações, deixando-nos muitas vezes carcomidos de inveja, raiva ou outras emoções perante as vitórias do próximo. Dando exagerada importância às comparações, o orgulhoso passa a ser um fiscal dos atos alheios, procurando motivos para realçar-se e afirmar-se ante o próximo, a quem toma como um oponente, ainda que não o seja, especialmente se essa criatura pensa ou age em desacordo com suas crenças e concepções. Seu campo mental funciona como um radar, em busca de um deslize
ou de um episódio que fragilize seu opositor, e os julgamentos e reprimendas mentais comparecem inevitavelmente como um efeito dessa condição psíquica e emocional. Tudo isso porque o orgulho tem o poder de fazer-nos valorizar o que não somos, mas gostaríamos de ser, levando-nos a sentir e pensar que tudo o que fazemos ou temos é melhor que o do outro. Impermeabilidade é o que ocorre nesse quadro. Os relacionamentos com pessoas desse perfil tornam-se superficiais. Elas não permitem que os outros penetrem sua intimidade verdadeira e revoltam-se contra os que lhe exortam com proficiência à verdade sobre si mesmos, melidrando e reagindo com veemência. Manter aparência é muito caro e doloroso. Até mesmo nos climas espíritas, verificamos alta dose dessa vivência. Começa pelo personalismo, em acreditar que o caminho que seguimos, a forma como trabalhamos, os movimentos que criamos, os pensamentos que defendemos, as tarefas que fundamos, os esforços que expendemos, são recordes que nunca serão alcançados por ninguém e que devem ser seguidos por todos. Há um flagrante desrespeito pelas opiniões e iniciativas alheias, repleto de indiferença e despeito. Quando não se recebe com júbilo a cooperação dos companheiros junto à seara, estamos vibrando fora da atmosfera de fraternidade e solidariedade que propõe o Espiritismo. A reeducação desse estado moral de orgulho vai exigir-nos alguns quesitos. Uma decidida viagem interior é o ponto de partida. Olhar para si, entender-se, pesquisar com minúcia, paciência e perseverança as formas de expressão do orgulho. Ouve-se com frequência nos meios doutrinários espíritas a manifestação verbal no estilo: nosso maior defeito é o orgulho e o egoísmo. Disso já temos consciência. Propala-se com risos e de mofa essa abordagem. No entanto, poucos são os que têm penetrado o mundo oculto das tendências e automatismos para conhecer a singularidade do seu orgulho. Não existem dois orgulhos iguais. Conquanto ele possa ser definido de forma genérica como um sentimento de superioridade, nada além disso é idêntico em se tratando de comparar a sua forma de manifestar-se em cada personalidade. Temos que convir que nem sempre essa frase rotineira de nosso meio significa consciência, não passando, em algumas ocasiões, de mero chavão, que causa a breve sensação de autodomínio e sabedoria. Saber onde, como, por que e quando ocorrem as manifestações dessa imperfeição é um trabalho para séculos. O importante é começar já. A partir dessa viagem íntima, é imperiosa uma vigília incansável para estabelecer atitudes que correspondam realmente ao que sentimos e somos, sem partir para os extremos da falsa modéstia, da culpa e do pieguismo. Ser o que somos é o desafio, evitando seguir os ditames da imaginação que nos inclina a fugir da realidade. Romper com máscaras e formalidades desnecessárias, vivendo com espontaneidade responsável. Os exercícios da empatia, no ato de aprender a ouvir o outro, e da alteridade no sentimento de respeitar as diferenças do outro, serão pródigos no esmaecimento dos interesses personalistas. Nada nos impede de fazer as comparações a fim de tirar algum proveito ou entender melhor nossos sentimentos, todavia, sem ilusões. A única comparação útil e proveitosa, sob a ótica do aprendizado espiritual, é aquela que fazemos conosco próprio, procurando sempre aferir se estamos hoje um pouco melhor
em comparação ao ontem. Então, vamos completar esse estudo do capítulo 7 com 2 páginas de Emmanuel. Do livro Fonte Viva, no capítulo 101, A Cortina do Eu. É uma psicografia do Emmanuel ditada a Chico Xavier. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Isso é Paulo, em Filipenses 2:21. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem de que somos cooperadores iniciantes e observaremos que mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. E do livro Pão Nosso, também pelo Espírito Emmanuel, ditado a Chico Xavier, capítulo 10, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é um impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além, para que se integrem no campo da fraternidade pura,
que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros. Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Uma boa semana a todos.